Muito bem, estamos começando mais um Papo de Negócio. É um prazer imenso receber você e estar na sua casa também pelo 106,1, no YouTube, Rádio Praia, você que nos acompanha aí todas as terças e todas as quintas aqui no Papo de Negócio. É muito bom saber que você está do outro lado conversando com a gente. E olha, hoje eu tenho um tema muito legal. Você gosta de pet? Você tem pet? Aqueles bichinhos fofinhos, maravilhosos, que alegram a sua e a minha vida. Vamos falar daqui a pouco com a doutora Carolina. Já, já. Eu acho que eu não errei o nome, não. Eu sou meio tosco. Mas antes de falar com a doutora Carolina, eu quero dizer para você que o Boticário tem produtos fantásticos. Olha só essa linha de perfumes que estão aqui, ó, aparecendo aqui. Vamos ver se o meu menino consegue posicionar a câmera aqui para mostrar. Mas eu vou trazer aqui, olha essa linha masculina Men de O Boticário, gente, com o patrocínio da NBA Brasil. Tem outro aqui, o Clash. Hoje eu estou meio machista, né? Só apresentando produtos masculinos. Estou usando o Clash hoje. Estou aqui, inundei o estúdio de Clash, com o aroma do Clash. Está fantástico. E temos também o Florata. Esse feminino lindo. Florata Red. Gente, linha O Boticário, perfumes de qualidade, produtos de excelência. O Boticário tem linha pet. Sabia, doutora? Soube através do seu programa. Sério mesmo? Uhum. Você não sabia que tinha linha pet no Boticário? Nós temos alguns disponíveis lá para hidratar, tudo, mas da linha Boticário não temos e não sabia do. Olha, da eu vou linha. convidá-la a fazer um teste com os produtos de O Boticário. Com certeza. Tenho certeza que os pets que passarem por vocês vão sair mais alegrinhos. Eu achei o máximo. Achei o máximo. Olha, Certeza que é bom, né? Se é é bom. Boticário, a O gente Boticário- sabe que vai ter qualidade. E assim, né, são produtos elaborados com carinho, Sim. eles estudam para fazer esses Formulação produtos, formulação específica, segura, né? entendeu? Então, eu acredito que a minha pet usa Boticário. Olha que chique. Eu sou um papai É bobo. outro nível. Ai, ai. Gente, é o seguinte, o Boticário fica pertinho da gente aqui na Avenida Anchieta, 1625, no centro. É isso. E tem mais. Você pode comprar pelo app, você pode comprar pelo site ou pelo 0800 744 0010 de segunda a sexta, das 9 às 18 ou aos sábados, das 9 às 13 e receber o seu produto no conforto da sua casa. Então, pensou em produtos de qualidade, pensou em produtos de beleza, o Boticário. Onde tem amor, tem beleza. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Tenda Atacado. Tenda Atacado. Tem muita promoção, muita coisa boa. Baixe o app, que você baixa o preço na loja. É isso aí. E agora nós vamos conversar com a nossa convidada de hoje. Gente, ela é extremamente simpática e fez a cirurgia do meu pet. Que lindo! Doutora Carolina Sampaio, seja bem-vinda ao Papo de Negócio. Obrigada. Espero que agregar bastante na nossa conversa. Doutora, mas antes, aquela fofoquinha do bem. É, é natural de Bertioga? Veio de outra região? Eu sou nascida em Rio Claro, né, interior de São Paulo. Porém, vim pra cá muito nova, vim pra cá com 8 anos. Então, me considero praticamente bertioguense, né? Cresci aqui, a cidade era muito menor, né? Sim. Então, sou, assim, da galera bem antiga da cidade, muito pequenininha ainda quando eu vim morar pra cá, né? No 93 que eu vim. Então, me considero praticamente daqui, mas natural mesmo de Rio Claro. Natural de Rio Claro. Caçula, filha única, Caçula. mais velha. É caçula. Caçula. Posso dizer, assim, deixa eu olhar pro maridão que tá ali. É a mimadinha da mamãe e do papai? É a mimadinha. Da avó, principalmente. Da avó. Da avó. Da Não, avó. mas não é criada por vó, não, né? Praticamente. Então você não come Praticamente cebola, também. você não come quiabo, você... Imagina, aí que foi raiz. Aí que a criação foi raiz. Minha avó. Ou opa. come... Não, ou ou come ou come. Minha avó não teve tempo ruim, comia de tudo mesmo. A gente sempre criou muito bem com um alimento assim o mais natural possível e não vai reclamar não, vai comer. Folha, tudo. Eu sou filho único, né? Então eu acabei sendo muito mimado. Eu aprendi a comer no exército. Eita. Né? Que aí tinha lá... Eu tava com fome. E só tinha aquilo pra comer. Sardinha de novo. Não, cebola,
Gente, eu tinha uma frescura para morder cebola, mastigar cebola, eu sentia um negócio assim. Aí vinha de um treinamento, parava na mesa, tinha o quê? Cebola, tinha aquela carne feita com cebola e tal. E eu comecei a achar delicioso, porque com fome você come até pedra. Minha avó já preparou a gente desde Então, pequeno. ao contrário de Comendo você, cebola eu crua. era Nutella nessa questão de... Acho que um pouco, hein? Casada, solteira. Casadíssima, Eu já falei, né? Falei do maridão. Casadíssima. Tem filhos? Não temos, só temos pets. Pets. Não temos filhos. Que legal. Doutora, vamos lá. Como começou a história do Petit Colosso? Petit Colosso, a história dele começou em 2010, né? Mas ela começou em 2010 por uma história aí, né, pregressa da minha história na área pet. Eu sempre trabalhei desde muito novinha, né? Com diversas coisas. Eu me virava. Desde de adolescente, já fazia uns trabalhinhos aqui, outro ali, babá e preenchimento de boleto bancário. Eu sempre fui muito fuçada pra não ficar parada. Sim. Desde nova. E aí fazia um monte de bico e tal. Aí em 2002 eu entrei na área pet. Eu fui trabalhar como secretária da doutora Malu, aqui de Bertioga. Todo mundo Sim. conhece, antiga. E a gente teve aí uma parceria ao longo desse ano que eu entrei na área pet, até 2010, quando a gente fez a separação, né? Que eu saí, fui montar o meu negócio e ela continuou com o dela. Sim. Eu tive uma ascensão aí. Eu fui morar em Mogi, virei tosadora, voltei, aí continuei trabalhando com ela, fiquei com ela até 2010, quando a gente teve que dar o passo para montar o nosso Sim. negócio. Então eu tenho um sócio que atua comigo hoje, né? Não conseguiria sozinha, porque não é tão fácil, né? Empreender e tal. Então eu fiquei com a área técnica e a área administrativa burocrática Com eu sócio. passo para alguém. Então, em 2010, o Petit Colosso foi fundado. Eu já tinha uma equipe, né, de tosa, e nesse mesmo ano eu entrei na faculdade, porque eu ainda não era veterinária. Correto. Eu tinha Então um sonho você empreendeu sem ser veterinária ainda? Isso, eu empreendi porque a minha formação foi banho e tosa, eu sou tosadora. Sim. Então, o Então, meu se eu falar que eu vou lá me carro-chefe tosar, eu posso ir. tá tudo certo. Se bem que não Tem uma tá, equipe enorme lá, a gente compõe uma equipe enorme, não vai faltar serviço. E aí, eu entrei nesse ramo, né? Então, mas eu queria, assim, eu só sairia da tosa se eu fosse pro meu sonho, que era veterinária. Senão, continuaria até hoje na tosa, porque eu amo, estou até hoje lá ajudando, atuo, às vezes, tô na clínica desse, dou uma forcinha lá, volto pra clínica, meio que multiuso. E aí, adoro a tosa, mas entrei na faculdade, então eu tive que abdicar aí desse ramo um pouco para poder seguir na veterinária. Cursei, me formei em 2014, final de 2014, e comecei a atuar. Aí já me especializei, né? Eu já saí da faculdade, emendei já 2 pós, uma de clínica médica, uma de ultrassonografia. E a partir daí fui fazendo vários outros cursos especializantes e infinitos, incontáveis, não paro, até hoje faço. Hoje eu atuo não no atendimento clínico, porque não dá tempo, demanda bastante tempo, Sim. bastante atenção. Mas eu tenho uma equipe enorme lá e muito capacitada, por sinal. E aí eu fico exclusivamente na área do suporte de coordenação, junto com a doutora Gi, que também é excelente. E faço a parte de cirurgia, principalmente, Sim. mas também às vezes tenho que fazer ali um pouco da parte de imagem. Quando, né, a colega tá ausente, aí eu vou para a área de ultrassom periódico ali até ela retornar. Vamos lá. Hoje, o Petit Colosso está aqui na Avenida 19 de Maio. Eu vi que mudou a fachada, né? Vocês deram- Mudou muita coisa. E dentro do Petit Colosso, quais são os serviços, além da clínica médica, hospital, né? Porque nós podemos falar que você é um hospital. Praticamente. Temos tudo. Tem estrutura. Temos tudo para hospital. A gente só não coloca por definição de nome na mesmo frente ao conselho. Correto. Mas temos tudo. Então, é uma clínica veterinária. Isso, 24 horas. 24 horas, Isso. onde vocês podem, onde vocês prestam serviços de cirurgia, Rotinas até emergência, tudo. Como aconteceu com o meu cachorrinho, tinha que ter Isso, tinha que ser uma emergência. exatamente. Não tinha como Exatamente. esperar. Não tinha como esperar, porque era risco de morte. Aí tem que ter ali alguém Os 24 horas para esse serviços que suporte. vocês têm lá hoje. Tem farmácia? Tem loja completa, acessórios, rações, itens de cães, de gato. O nosso foco é cão e gato, né? A gente Sim. não atua com foco em outras espécies. Tem no atendimento clínico, né? Colega especializada que vai lá, que atua nessa área. Se alguém tem um cavalo?
De grandes é mais difícil. A gente tem mais os exóticos, que tem uma doutora Carol também, que atua lá e atende. O mas que seria os exóticos? São as aves, répteis, roedores. Então eu entro nessa qualificação do exótico. Depende, aí fica sem critério. Pode escolher para que não vou eu aqui, né, ofender, nem. Não é que às vezes os colegas falam, você foi no médico, foi no veterinário. Não, isso é normal. Essa brincadeira é normal. O problema só não pode falar da temperatura, né? Que é o meme. Então deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas da parte de exóticos tem, só que a loja em si, a parte de estética não tem esse foco. Tem um foco realmente cães e gatos. A gente é muito forte na parte de cães e gatos. Ações, diversas marcas. Isso, roupas, coleiras, farmácia ampla, banhitosa, tem uma equipe de banhitosa excelente, inclusive 2 delas estão comigo desde antes de abrir o Petit, então assim, é uma experiência muito ampla, né, tem as 4 lá que são o quarteto fantástico da Tosa, são queridas demais, muito já conceituadas, isso na parte de baixo, né, no piso inferior. Aí tem a loja com a farmácia, aí atrás o banhitosa com as meninas lá na equipe, com vitrine e tudo, para o cliente poder ficar lá aguardando se quiser, poder deixar embora, ficar à vontade. E em cima tem a clínica. E aí a clínica tem uma estrutura lá enorme também, né? De salas, raio-x, ultrassom, cirurgia, teve. E aí agora, se tiver uma oportunidade de retornar lá, vai já ver muito ampliada. Porque agora a gente está estendendo para a casa do fundo, porque a clínica tá pequena. Então a gente precisa realmente ampliar. E vamos ampliar para o fundo, para fazer o módulo do fundo com um maior espaço ainda, né? Para o laboratório, para cirurgia, para recuperação, outro módulo de internação. Então a gente tá aí finalizando uma ampliação bem bacana. Umas fases para chegar aonde está hoje. Gestão de pessoas, investimento, conta um pouquinho desse e pandemia, porque a pandemia fechou tudo, né? Como é que vocês do Petit Colosso conseguiram administrar, porque você começou em 2010. Então, 2010, já estavam consolidados no mercado. Sim, já tinha uma história Só na que parte de estética. Essa pandemia, muita gente quebrou, teve muitos problemas, mas para chegar em todas essas diversificações de atendimentos que você proporciona para o seu cliente final, e depois veio a pandemia, você teve que fechar a porta, você não podia atender por conta da pandemia. A gente ainda pôde. Vou explanar melhor sobre, mas finaliza que eu vou te contar que a gente ainda pôde. É porque é urgência, emergência, isso, vida, né? É cuidado com mesmo. Vida. E como que foi começar do zero, né? E chegar até onde vocês estão hoje e enfrentar essa marola da pandemia? Então, falando do início... O início foi literalmente um início de portas inacabadas, de estrutura inacabada, de obra com pouco recurso, porque foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade, né? Então isso acaba pesando bastante, mensalidade, vai, volta, enfim, gastos, minha ausência na Tosa também. Sim. Então foi realmente um início, porém a gente já tinha, né, uma rotatividade, nós já tínhamos clientes fixos, fiéis, que estavam, né, já com a gente desde a abertura da porta, né, do Petit Colosso. A gente encerrou em março de 2010 e já começou em abril de 2010 no novo endereço. Então, a gente já tinha um certo giro. E aí, dinheiro para injetar, para deixar a obra pronta, perfeita para começar, não tinha. Tinha que ser sempre aos poucos. Então, a gente começou com a parte do Bentosa no fundo. Começou com essa atividade, deixou todos os itens de loja... não só estrutura física, mas também produtos. Sim, a gente foi com o necessário para continuar nosso giro, né? Continuar. Então, a gente ficou com o nosso giro mesmo de Tosa. Loja, a gente tinha também alguns produtos, mas não tinha ainda exposição de loja, nada. Então, a gente, né, acondicionou, deixou para o momento que fosse inaugurar a loja mesmo, porque nosso carro-chefe era a estética. Sim. Então, a gente já começou ali na estética. Aí, a partir daí,
passo a passo, vieram vindo as coisas. Então, em 2012 veio a doutora Rafaela também, que é bem conhecida na cidade. A doutora Rafaela Cassaniga foi uma parceira incrível para nós. Ela entrou em 2012 e ficou com a gente mais ou menos até 2016, por aí. E ela que atendeu, porque eu nem era formada ainda, então ficava lá com ela ajudando, estagiando. Ou seja, o seu negócio foi uma experiência fantástica para você. Total. Nasceu, era um recém-nascido mesmo. Recém-nascido e você nascendo junto na profissão, junto Sim. com a sua empresa. Uhum. Basicamente isso. E aí, a partir daí, foi, né, realmente foi uma crescente, né? Pessoas entrando, agregando, crescendo, pessoas maravilhosas, né? A maioria que entrou ficou. Quem saiu para voar alto e a gente tem um carinho enorme. Então, para até ir para outra área às vezes. E isso é maravilhoso. Isso acontece até hoje. E aí ao passo desses anos, né? Veio a pandemia em 2020, a gente já estava, né, bem consolidado, com uma equipe bacana, tudo. E ao contrário do que aconteceu no mercado no geral, a gente, assim, não posso dizer que foi abençoado numa parte de poder ter ficado aberto. Sim. Claro, teve que encerrar a TOSA, teve que encerrar a venda de coisas não emergenciais, né? Então, medicamento ok, atendimento ok, loja cirurgias, não, okay. Isso, cirurgia, tudo que tinha de cunho emergencial não era vedado para o nosso ramo. Então, a gente não fechou. E o que aconteceu com a pandemia em contraponto? A gente pôde ficar aberto para isso e a gente percebeu um boom no mercado, e não só a gente, o mercado veterinário Sim. todo. Porque os animais estavam em contato 24 horas com os donos. Então, os problemas, às vezes, ocultos, começaram a aparecer. Coisas que, às vezes, eles não percebiam. Um vômito esporádico. Agora, só cortando. O animal, né? Ele também está sujeito ao Covid. Como é que acontece isso no organismo do animal? Ele transmite, ele é infectado? Tudo que tem de micro-organismo que está exposto no ambiente, na gente, neles, tudo, literalmente tudo que entra num corpo biológico como nós, num organismo como o nosso, e o deles idem, tem capacidade de penetrar. Seja por mucosa na gente, por mucosa dele, intestino, né? Tudo. Porém, a gente tem que saber se aquele micro-organismo tem capacidade de replicar e gerar doença. Isso não foi notoriamente comprovado. Teve um caso aqui, outro ali, que isolaram o Covid, tal. O coronavírus, inclusive os animais têm coronavirose. Super tem, cão, gato. Só que o coronavírus não responsável por gerar a doença do Covid, tá? Sim. Então, o gato tem também coronavírus, tem inclusive uma mutação que acontece no gato pelo vírus, coronavírus, que transmite uma doença, que passa para ele uma doença horrorosa, que Sim. muitas vezes leva a óbito, que é a peritonite infecciosa felina. E isso é o mesmo grupinho, a mesma espécie do vírus ali, né? Mesmo gênero. Só que não é o Covid em si. Então, do Covid não chegou a comprovar. Porém, o que a gente viu? A gente viu uma crescente dos anos pós-pandemia de picos sazonais de animais chegando com gastroenterites hemorrágicas, que é Sim. o quê? Vômito profuso de sangue, diarreia com muito sangue. A gente percebeu muito isso na época de pandemia, além do normal, do que a gente já costuma pegar em algumas épocas do ano. E percebemos também no primeiro ano muita pneumonia fulminante em gato. Nossa. Não tivemos como comprovar, né? Houve aí um estudo no Sul, se eu não me engano. No Sul, se eu não me engano, disseram que isolou, mas aí, né, ficou aquilo. Vi palestra falando que ficou, mas não comprovou que era, tal. Mas a gente percebeu a diferença nos atendimentos. Isso a gente percebeu. Um minutinho só. Gente, chegou aquela hora do desconto. Descontou. Aqui tem tenda. Tenda atacado. Tenda atacadista. Gente, é o seguinte. O Tenda já chegou. Já está trazendo economia para você, para sua família, para o seu negócio.
E o Tenda modificou a forma de comprar aqui em Bertioga. Tá vendo esse app lindo e maravilhoso que eu tenho? Opa, aqui. Tá vendo aqui? Eu posso fazer minhas compras todas pelo app, receber no conforto da minha casa. Tenho desconto com o app, porque você baixou o app, baixa o preço na loja. E mais, hein? Se você pagar com o cartão do Tenda, cai mais o preço ainda. Vou falar baixinho aqui. Baixou o app e compra com o cartão do Tenda, o preço baixa mais. É porque fica tão baixo que eu tenho que falar baixinho, entendeu? Não, falar baixinho nada. É bom demais, gente. Olha, você tem produto de qualidade, serviço, atendimento, recebe na sua casa, tá descendo com o maridão, com a esposa no carro, ou se não você tá no trabalho, liga pro maridão, liga pra esposa, compra esse no Tenda, eu vou passar lá e vou pegar, porque você pode comprar pelo app e retirar na loja. Você já paga pelo app, fica tudo certo, é só pegar e levar para casa, ou receber no conforto da sua casa. Então é o seguinte, você pode garantir todas as ofertas do Tenda e economizar de verdade, sem sair de casa, aonde quer que você esteja, de leste a oeste, de norte a sul. Você vai mudar a rotina de como fazer compras em Bertioga por conta do Tenda Atacado. E tem mais. Olha, gente. Você pode baixar o cartão, ou você pode pedir o cartão. E o cartão é assim. Aliás, o app, você tem desconto. No cartão você tem mais desconto ainda. Então eu quero convidar você a baixar agora o app do Tenda no tendaatacado.com.br. Peça já o seu, aliás, baixe já o seu app, ou então no cartão Tenda. cartãotenda.com.br, você vai fazer pesquisa e o cartão chega no conforto da sua casa. Produtos de qualidade, hortifrutis fresquinhos, tudo que você precisa, você encontra no Tenda. Tá na sua vida? Tá no Tenda. E vamos junto aqui de volta com a doutora. Doutora, que sorriso maravilhoso. Obrigada. Nós estávamos falando então dos pets, né? A questão da... Não foi comprovado... Até o último momento onde eu estudei sobre, não foi, teve essa questão aí de achar, isolar o vírus lá, mas não poder atribuí-lo ao caso em si, né? Pode ser que tenha alguma coisa que eu não soube, pode, mas até o momento nada alarmante no quesito. Mas como veículo de transmissão, tudo pode ser, né? Sim. Então o dono que tinha Covid, que espirrava, tossia no animal, aquele animal ia pra gente, ele era um risco de transmissão, né? Porque tem secreção, enfim, né? Sim. Isso é, querendo ou não, um risco. Então, essa parte aí da pandemia, a gente tinha que ter bastante cuidado em relação a isso, porque o animal aí não podia dar banho, porque a estética estava fechada. Sim. E o animal virava um contato direto com o dono 24 horas por dia em casa, e muitas vezes um dono infectado, e o dono acabava tossindo ali no animal, sujando o animal, e não podia dar banho, e tossia de novo, enfim. É um pouco caótico o cenário, mas né? Foi caótico pro mundo, então, né, só contando uma parte disso, né. E aí, voltando à questão do atendimento, a gente teve um boom, por quê? Porque os donos começaram a perceber as coisas que não viam. Porque quando você tá em casa para dormir com o animal, você, né, sai cedo, volta tarde. A gente passou ali, às vezes, dependendo do dono, 12 horas. Se for eu, às vezes 16 horas sem conseguir parar em casa. Então, aquele período ali, eles deixavam de ver muitas coisas. E aí, estando em casa no home office ou, né, na empresa que está fechada temporária, começaram a perceber. Então, a gente aumentou o número de atendimento. Sim. E Bertioga foi uma crescente de gente vindo para cá. Então, a gente teve muito cliente que veio para cá e virou cliente novo. Muitos ficaram, outros foram, mas se tornaram clientes assíduos. E não foi só o seu ramo que teve o boom. O imobiliário teve o boom, assim... Isso. Fantástico. Muita gente largou de um canto, veio para outro imobiliário, explodiu. Eu lembro que eu conversei com o Paulo Velzi, que é da Sobloco, um amigo particular. Ele é um dos gestores da Sobloco. Uhum. Eles haviam construído 2 torres de edifício. Eles venderam 2 torres em 24 horas. Eu imagino. Eu acredito super. Entendeu? E muitas pessoas que tinham um imóvel de segunda residência passou a ser de primeira residência por conta disso que você falou. Exato. Todo mundo fugiu, né? Da grande cidade, veio e ficou aqui no home Agora, office. voltando pro pet. Eu tenho uma mania quando eu chego em casa.
A Lucy, eu sou um criminoso. Eu coloquei um Border Collie dentro de um apartamento. Não é tanto assim, não é tanto. Aí o que acontece? Tem um momento da Lucy. Eu chego da rua, tiro a camisa, sento no chão e ela vem para me lamber. É a recepção a mais recepção calorosa dela, que existe. E isso virou... Todos os meus pets eu faço isso. Tô errado. Desse momento? De forma permitir alguma. que o pet De forma alguma. venha me lamber e rola e doido, passa no chão Não. comigo. A gente faz uma festa. Não, inclusive a gente até explica, né? Tem gente que às vezes tem filho pequeno e fala, ai, mas doutora, como que eu vou deixar perto do meu filho? Aí a gente até brinca, né? Já ouviu, né? A proteína S, sujeira. A gente fala, quanto mais você tenta pôr na bolinha ali de cristal, menos você expõe o organismo. Claro, não tô dizendo pra sair, deixando o cachorro lamber, né, fazer uma anarquia. Mas assim, no nosso caso ainda, cheio de imunidade, né, adultos, tem que fazer isso. Tem que fazer, é saudável pros dois, né? Porque o psicológico dos dois tem que estar bem também, pro corpo físico estar. Então, quando você fala que um criminoso de uma Border Collie no apartamento, claro, sem dúvida alguma, ela merecia, com certeza, um espaço para correr por causa da energia. Mas isso você pode tentar fornecer, né? Isso, muito passeio, né? Passear, queimar aquela energia, fazer momentos como esse, né? Não tem nem o que questionar. Eles precisam disso. Então a gente tem que, né? Onde a gente fica um pouco deficiente por conta da questão do espaço e tal, a gente recompensa de outra forma. E a gente também, né, eu costumo dizer que a gente não tem, não sente falta do que não conhece. Então, se ela vive em apartamento desde pequena, é muito mais fácil do que ela ter vivido 2 anos num quintal, numa chácara, e aí seria um pouco mais complicado, né? Tirar de um espaço enorme, de uma vida livre, praticamente, para confinar no apartamento. Aí você provavelmente teria problemas de ansiedade, lambedura de patinha, problemas, assim, realmente de ansiedade que eles têm demais. Então, para ela, se torna um pouco menos pior, se ela já foi criada de pequena. Então, aí é o seu trabalho de compensar esse déficit. Eu também sofro disso, tenho 2 pitbulls, e hoje eu tô num quintal que não é tão favorável para eles. Quero conseguir um maior. Precisam, mas são 2 pitbull Nutella que nasceram na cobertinha e sobe no sofá desde pequenininho, e que se tiver que ficar na grama ou no sofá com a gente, quer ficar no sofá. Igual aquele moço ali? Isso, igual. Igual. Assim, desse jeito. É tal pai, tal filho. Doutora, assim, como identificar, por exemplo, sinais de algum tipo de enfermidade nos pets? Porque, por exemplo, eles não falam. A maneira de expressar é chegar perto ou ficar longe no cantinho, amuado. E eu tive um pet, a Brenda, antes da Lucy, que ela, por estresse, roía muito a patinha. E ali eu moro aqui atrás da loja 100. Sei. Ainda não era asfaltado. E ela pegou leptospirose. Nossa. Aí quem cuidou dela foi a doutora Malu. Infelizmente, nós tivemos que usar a injeção do soninho. Sim. Porque ela já estava muito debilitada. O rim paralisou de vez, paralisou e tal. E eu fui com ela no colo, chorando, para que isso acontecesse. Aí eu percebi que ela estava um pouco quieta, tudo, e os nossos filhos saíram para o acampamento, e nós pensamos que era isso. Que é comum acontecer também, né? E só que eu fui vendo, antes das crianças chegarem, eu percebi que eu sou muito de toque. Eu percebi que a pele dela estava amarelada. Olha. Aí quando eu vi que estava amarelado, eu levei, porque isso não é normal. Só que ela já estava no estágio muito avançado. E ela não demonstrou com clareza os sinais. Com clareza, ficava muito amuada, levava para passear, não fazia as necessidades, e ela não fazia necessidade em casa. Tinha que ir para a rua com ela. E aí foi para a rua e não fez. Foi para a rua e não fez. E a doutora Malu que cuidou, ela acabou de falar dela ainda há pouco, né? E para mim foi muito ruim essa experiência, porque eu não consegui identificar no meu animalzinho quais são os sinais que eles dão.
Essa é uma pergunta bem bacana, porque foi como você mesmo comentou, né? Não fala, assim como uma criança pequena, né? Que ainda não verbaliza. É desafiador? É. Mas com o tempo a gente acaba, né? Sabendo Sim. lidar, porém os donos não vai ter, né? Esse feeling nesse aspecto. E nem sempre, além de não falar, nem sempre eles vão ter um vômito que fica nítido. Pô, vomitou, tá errado. Uma diarreia, que fica nítido, né? Mancar. Alguma coisa que eles mostrem, algo que você fala, opa, tá algo estranho. Pode acontecer, como uma maioria esmagadora dos casos, só simplesmente ficar apático, como a sua cachorrinha. Amuado, prostrado, quieto. E tem gente que fala, será que é o calor? Ai, nem eu tô aguentando, eu só quero ficar largado e tal. Então, assim, é muito comum perceber uma coisa sutil e atribuir alguma coisa em um evento igual no seu caso. Meus filhos viajaram e tal. Mas já teve aquilo. Observa. Aí, qual que seria um fator insomatório como o seu caso? Passeou, não fez necessidade? Ou tem alguma coisa que não tá deixando eliminar, ou não tá produzindo fezes porque não comia direito. A suspeita de alguma coisa. Então, o que eu deixo de assim, né? Acho que uma dica de ouro. Mudança no comportamento tá falando alguma coisa. Tanto o cão quanto o gato. Por exemplo, quando levei a Lucy lá no Petit Colosso, ela começou a vomitar muito, que não é normal. E uma coisa que eu percebi, o focinho dela é gelado. O focinho não estava gelado. Tava quente. Estava quente. Eu consigo perceber também alterações no animal por conta do focinho e orelha, a gente fala que é um termostato. Focinho e orelha a gente costuma, assim, com certeza pôr a mão e perceber que estão bem quentinhos quando eles estão em quadro febril, porque eles, assim, elevam bastante mesmo, né? Eles ficam... O focinho é geladinho, né? Você comentou que percebia ser gelado, porque eles arfam muito, solta bastante, né? Secreção normal mesmo, translúcida, que acaba ali batendo com o vento, eles eliminam calor por ali. Então, muitas vezes, ele vai estar gelado pelo contato daquele líquido próximo. Então, bate ventinho e gela e tal. E nem sempre ele tá quente e é febre. Mas eu falo, pegou focinho muito quente, ponta de orelha muito quente, você percebeu que tá muito quente... Aí pode ser sim, aí tá prostrado, percebeu que tá caidinho, negou comida, você tentou dar algo que ele adora, ofertou o bifinho que ele não recusa, uma carninha que dá, enfim, qualquer coisa que você fala, esse é o petisco de ouro, negou, tá errado, não tá comendo por algum motivo. Petisco de ouro lá em casa é banana e maçã. Olha que delícia! Que bom, tem umas casas que acaba sendo pizza, né? Costela, e já não é bom. Então, frutinha tá melhor. Desde pequena, eu rachava com ela as frutas que eu como. Entendi. Aí eu falei, frutas que o bicho pode comer, nada ácido, só... Eu falei, então eu fui pegando, tá aí... Tem. Nossa, a alimentação natural é maravilhosa para N coisas, né? Só tem que ser balanceada. Sim. Então, um petisco assim natural, ok. O animal que tá obeso, por exemplo, já a banana já é uma vilã, né? Porque ela é altamente calórica. Sim. Então, né, um pico ali de açúcar no organismo. Então, um diabético. Então, teria uma contraindicação mesmo sendo, né, uma fruta. E as comorbidades que nós temos? Diabetes... entre outros, pressão alta. Sim. Os pets também podem ter essas comorbidades? Super, tem. Não pode como tem. E não só pode como tem, como é muito comum o dono ter e o pet ter. Nós temos clientes diabéticos com o pet diabético, que o dono diagnosticou em casa ainda. Ele falou, essa cachorra não tá legal. Tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, tá comendo tudo que vê pela frente... Não, ela não tá bem. Essa cachorra deve estar com diabetes também, viu? Tava aplicação de insulina também? Também faz, também. Tem situações que é transitório, que depois normaliza e não precisa. Mas tem sim que fazer também a aplicação. Nós vamos deixar já agendado uma consulta para Lúcia. Vou voltar com ela lá. Acho que o check-up, né? Isso, para ver se tá tudo ok. Porque às vezes, né, é o que eu falei, tem a questão de estar moado, perceber alguma coisa estranha no comportamento, tal, percebi, vou levar.
Mas tem situações que a gente pega no check-up. Não é incomum a gente fazer check-up. Esse barulhinho diz que o tempo acabou. Doutor, O tempo do meu atendimento chegando lá. Eu quero falar mais com a senhora, que o assunto é muito gostoso. É longo. E eu queria ter a oportunidade de trazê-la novamente. Com certeza, é um aqui. prazer. Com tempo, eu Com venho tempo. sem horário agendado lá. Mas aqui eu sou obrigado a cortar o negócio. Olha aí. Triste. Tá e ótimo. quando a gente chega assim ao final do programa, eu faço uma pergunta e você me responde da forma mais objetiva possível. Acho que eu sou péssima nisso, mas vamos ver. Deus, Tudo. fé, Inabalável. família, Minha avó é parte de tudo. filhos, pet, Ah, minha vida. casamento, Minha vida. Parte da minha vida com meus filhos pets. vida, Bênção. Bênção que a gente tem que agarrar e agradecer a cada dia por tê-la. oportunidade, Nossa, são infinitas. amizade, Sou grata por todas que tenho. petit colosso, Parte da minha vida, grandemente. Grandemente, parte da minha vida e parte da minha família, não de sangue. Doutora, o meu tempo já estourou, mas eu queria... Nós temos grandes problemas sociais. E um dos grandes problemas sociais que nós temos são mulheres que são agredidas, violentadas, sendo fisicamente ou psicologicamente. E muitas das vezes essas mulheres, elas se sentem culpadas. Elas são vítimas, porém elas se sentem Sim. culpadas por conta do agressor, por conta da forma como o Que ele agressor consegue manipula a transpor cabeça. essa culpa. O que a senhora diria para uma pessoa como essa, Para uma mulher que passa por isso, para se libertar disso? olha, não sei se teria um know-how tão importante assim para falar sobre isso, né? Mas eu acho que tudo vai partir do princípio de buscar ajuda e entender que sofre agressão, acabou, não tem mais para onde ir, não Sim. tem como pensar que é culpada, não crime. tá errado. Sofreu agressão, um homem agrediu uma mulher, ele está errado. Por questão biológica de força, ele já Sim. está errado. A agressão já é errada, Sim. né? A agressão já é errada de qualquer cunho. Mas a partir do momento que um homem é um agressor para com uma mulher, não justifica nem que ela tenha errado de fato. Não justifica, porque é covardia. Então, quando ela ainda não está errada, a covardia é triplicada. Então, o que eu daria de mensagem é: apanhou, foi agredida psicologicamente, com palavras, né, horríveis, com coisas que machucam, que dói, fisicamente, com, né, qualquer coisa. Ajuda, busque ajuda. Busque ajuda de forma silenciosa. Vai atrás para evitar qualquer outro risco de nova agressão quando descobrir, né, que busque ajuda de forma silenciosa, no lugar certo, né, pessoas próximas de confiança. Faça aí um núcleo para conseguir sair da forma mais ilesa possível, mas se libertar disso. Com Doutora, certeza. muito obrigado. Você, doutora, ganhou um presentinho do Boticário. que Todos os maravilha. nossos entrevistados ganham vale compras no valor de R$200. Uau! Então você tem duas opções. Não, três. Eita. Para você, pro maridão ou pros filhos pet. Porque no Boticário tem linha pet. Eita, eu acho que eu vou ter que provar esses produtos pet no meu Quero convidar você aí na loja do Boticário, aqui na Avenida Anchieta, 1625. Perfeito. E outra coisa, ela tem umas patinhas. Se você entrando na loja do Boticário, você vê que tem umas patinhas. Você pode levar seus pets. Ah, meu Deus, eles vão adorar, né? Vai ser um must, como diz o Vai, vão pessoal. assustar um pouco o pessoal, né? Tem gente que tem medo de pitbull, mas... Nem todos. Já a minha luz todo mundo agrada, né? É, todo Ela mundo vem de quer lá e diz, agarrar. nossa, eu quero pegar aqui, poxa, é linda. Doutor, obrigado. Espero ter uma próxima oportunidade com a senhora. Com certeza, mas para nós prazer, falarmos sobre virei. procedimentos. Sim. E de repente trazer imagens
de Tranquilo, cirurgias que você fez e tal, sim. mostrando. Nossa, tenho muito caso importante para compartilhar e alertar. Muitos, muitos. A gente passa, assim, tem uma gama muito grande de coisas mais inusitadas possíveis. Perfeito. Acontece lá. Então a gente pode compartilhar e alertar, né? Porque às vezes Sim. você nunca imagina que algo vai acontecer e um descuido acontece e aí cai pra gente lá e a gente compartilha para evitar pro próximo, né? Perfeito. Estamos encerrando assim o Papo de Negócio com essa simpatia de médica, cirurgiã, Obrigada. doutora Carolina Sampaio, da CEO da Petit Colosso. E nós voltamos na próxima oportunidade com mais uma entrevista, com mais um case de sucesso. E lembrando, tá na sua vida, tá no Tenda. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Até breve. Adorei. Nossa, estourei o horário com você.